Curiosamente, o maior especulador do sistema do capital, George Soros, escreveu um livro que merece ser lido, A Crise do Capital. Qual é a crise para ele do capital? É que o capital, que era uma parte da economia, junto com a política, junto com a ética, ocupou todos os espaços. Tudo é oportunidade de ganho. E aí diz ele, isso é o risco, porque há coisas que têm valor e não têm preço. Eu não compro a felicidade no mercado, não compro o amor na bolsa. Nós devemos preservar esses dados que são radicalmente humanos fora do mercado, fora do negócio, porque é a partir deles que o ser humano vive, encontra sentido e até faz negócios. Os anos 60 e 70 são anos de rebeldia. Luta-se pelos direitos civis. Negros, mulheres, indígenas, homossexuais entram em cena lutando por seus direitos. A Guerra do Vietnã une todos os rebeldes numa causa comum. Os negros radicalizam mais ainda e aderem à luta armada. Fundam os Black Panthers. Os anos 60, por causa do Vietnã, começam as dúvidas e a sociedade americana entra naquele turbulinho que foram os anos 60 e 70. Eu acho que o Vietnã e o Watergate, logo em seguida, nos anos 70, dão uma virada realmente na confiança, na autoconfiança americana. The 60s were a very important period. There was, first of all, the Civil Rights Movement, which was a very courageous and honorable movement, mostly of young black students, joined later by some white students, later public figures, and they managed to overcome a really vicious system of racism in the southern United States. Now, when they tried to extend that attack on racism to the rest of the country, that was not allowed. So, racism in the South, yes, we'll get rid of that. It's ugly and bad for our reputation and so on. But racism in the rest of the country becomes a class issue, and that's much harder to deal with than they were stopped. In fact, Martin Luther King was assassinated, not when he was protesting about the South, but when he was trying to organize a national movement of the poor. He was moving to class issues, and that's when he was assassinated. When he was talking about racism in the South, it wasn't easy, but he had a fair amount of elite support. A minha vida era eu julgava, pelo menos, que fosse uma vida tola, oca, vazia, até o momento em que eu botei um LP, e nesse LP o Bob Dylan, como um profeta com a garganta repleta de trovões, começou a urrar like a Rolling Stone. Aquele foi um momento chave para mim, de transformação. E ele me vinculou a toda uma tradição de rebeldia e rebelião americana, que começa com o Thoreau, passa pelo Walt Whitman, o próprio Herman Melville de Moby Dick, né? Todos aqueles transcendentalistas da costa leste americana, né? E que desemboca anos depois na geração beat e, por sua vez, na geração hip, do qual o Bob Dylan, num momento ou outro, foi um dos porta-vozes. Né? Álcool, drogas, né, esse modo de vida desbragado, né, que caracterizou a geração beatnik, né, isso para nós era uma coisa de decadência, né, não era um modelo a ser seguido. Isso não quer dizer que a gente não levasse em conta a cultura americana, né? Era inevitável, né, porque nós estamos falando da cultura de um país hegemônico, né? Quer dizer, é inevitável, a gente via filme americano, a gente ouvia música americana, a gente falava inglês, né? Então, a gente lia também os escritores ingleses, a gente não pode, ingleses e americanos. A gente não pode esquecer que muitos desses escritores tinham origem esquerdista, né? Então, tu pega um Steinbeck na sua primeira fase, um John Steinbeck, John dos Passos na sua primeira fase, né? Arthur Miller, né? E, sem falar nos escritores de origem judaica, né, que eram militantes, né? E um deles era particularmente fantástico, um escritor chamado Michael Gold, né?
autor de um livro chamado Judeu Sem Dinheiro, né? E que é uma descrição do Lower East Side, que é o bairro judaico de Nova York, absolutamente fantástica, histórias comoventes, né? Era um escritor genial. Com 16 para 17 anos eu peguei o Geração Beat, o Kerouac e tal, Norman Mailer aparecendo, né? Eu peguei. Esses caras que a gente está falando, dessa utopia americana, que não é uma utopia capitalista, né? Eles foram escorraçados pelo sistema americano e pelo capitalismo americano com o mesmo vigor que foram escorraçados os sandinistas, eles foram vistos como inimigos da América na própria América. O tipo de artista, o equivalente lá nos Estados Unidos, por exemplo, do Augusto Boal aqui, dessas pessoas, estavam totalmente em contra e estavam colaborando contra a guerra em Vietnã e pelos direitos civis das minorias negras e latinas, chicanas, mulheres, gays e lésbicas e tudo isso. Todos esses beats e hips tiveram de início uma origem ligada à esquerda, né? Porque é aquela história, se você contesta o sistema e o sistema é capitalista, o primeiro veículo, o primeiro canal de contestação a esse sistema estabelecido é a esquerda, né? Tanto é que você sabe que o Ginsberg foi a Cuba, eles tinham todo um fascínio pelaquela imagem do Che Guevara, todo mundo sempre teve esse fascínio, bananá. Mas daí as coisas começaram a se polarizar demais e a própria esquerda tradicional começou a cobrar posições que eles não queriam assumir. Nesse mesmo momento, todos eles já fumavam baseado, mas daí surge a Revolução Lisérgica, né? Porque é uma história inacreditável. O LSD foi inventado em 1925, por acaso, numa indústria farmacêutica, na Sandoz, numa indústria farmacêutica da Suíça, inventada por um cara chamado Albert Hofmann, que tomou sem querer, né? Só que aí, no início dos anos 60, a CIA começou a fazer experimentos com LSD para botar na água na União Soviética, nas caixas d'água da União Soviética, para pirar a União Soviética. Aliás, se tivesse sido feito isso, que maravilha que seria o mundo. Imagina que maravilha seria a União Soviética se a CIA tivesse conseguido botar LSD em toda a água da União Soviética. Infelizmente, como tudo que a CIA faz, não deu certo, né? A CIA falhou, porque a CIA é de uma incompetência brutal. A ideia era que a cultura americana era uma cultura de liberdade que se expressava numa arte mais informal, quer dizer, expressionismo abstrato, dança moderna, jazz, expressões artísticas que não têm um conteúdo evidente ideológico. Então, esse tipo de arte mais informal se opunha à arte com conteúdo ideológico do socialismo realista. Das instituições que colaboraram com o Estado norte-americano, por exemplo, o Museu MoMA, o Museu Whitney, as fundações Ford e Rockefeller, todas estavam canalizando grana da CIA para financiar revistas ao redor do mundo, revistas que queriam cultivar relações com a esquerda não stalinista para combater a União Soviética. Mas naquele tempo, se você comprava uma calça ali, era como uma afirmação de você ser moderno, de você ser atual, de você ser contemporâneo, de você ser livre. Essa identificação de valores ideológicos com produtos de consumo, com bens de consumo culturais, é que eu acho que é um dos segredos, um dos motivos por que a cultura americana se espalhou tanto ao longo do século XX, né? Alguns princípios éticos, principalmente políticos, eu acho que foram difundidos com a cultura de massa. Questão de liberdade de expressão, cada homem um voto, né? Eu acho que isso foi, de fato, bastante difundido. Você vai num protesto contra os Estados Unidos, as pessoas estão protestando, mas estão usando camiseta Nike, estão usando calça jeans, né? Embora estejam protestando contra o comportamento dos Estados Unidos.
For most people, the principal source of images is television. That's the image machine. Well, it's images and words, of course, many words. The continual flow of images, mixing images of every kind, of every seriousness, of every frivolity, commercial images, advertising images, serious images, tends to devalue the special images which one might, pay attention to. And what TV is telling us, unlike movies, is don't worry, if this is boring, something else is coming very soon. Or change the channel, you'll find something that interests you more. To have any kind of intensity of relationship to anything, to a person, to words, to images, it has to have some frame or border. And the TV experience is telling us something very different, which is everything is on a loop, everything is continuous, there's always another channel, there's always another image, there's always another story. It turns everything into a kind of consumer relationship. Outra coisa também interessante, né, da cultura de consumo americana, porque até a crítica à cultura de consumo acaba virando consumo também e reforça a cultura de consumo. Essa retroalimentação até daquilo que em princípio pretende ser crítico e até destrutivo, né? Havia um momento em que a contracultura era tão forte que parecia que ia destruir a cultura americana. No entanto, ela fortaleceu. Tem a vertente perseguidora, religiosa, Pilgrim, quem desiste lá, aquela direita evangélica lá dos Estados Unidos é uma coisa completamente perturbadora. E uma outra vertente, essa vertente libertária. São caras que cantam a liberdade, uma liberdade que a América nunca teve plenamente. Black Power, Black Panthers. Eles queriam acabar com o Estado. O Estado matou ou cooptou. O Estado deu grana para eles estabelecerem movimentos de sociedade civil, né? Então, essa opção de combater o Estado mais ou menos acabou. E houve uma transformação, em grande parte porque o Estado acabou com os elementos mais radicais. This is the most beautiful demonstration and gathering of black and white and revolutionary people the Black Panther Party has ever had the honor to preside at. Nos vertiginosos anos 60, lugar de mulher é na rua, reivindicando direitos, lutando por igualdade. Michel Foucault disse que o movimento de libertação das mulheres era o mais importante daqueles anos. As mulheres encorajarão os homossexuais a deixarem de ser sombra nos lampiões de esquina para ocuparem seu justo espaço na sociedade. Nunca mais o mundo será o mesmo. Ce mouvement du fer, tel que je m'en souviens, a été lancé à la suite de mouvements du même ordre, c'est-à-dire portant sur des problèmes d'émancipation de minorités se sentant opprimées par leur statut de genre ou de statut sexuel, comme les femmes. Et il a été lancé un peu sur le modèle de ceux qui déjà avaient pris naissance en dans les années 60 aux États-Unis. Rendait publique une condition paradoxale mais universellement vécue des femmes dans ces mouvements révolutionnaires où elles étaient de la même façon que dans leur ménage, dans leur famille, où elles étaient considérées comme inférieures. Donc il y avait une sorte de double revendication de libération, disons, ou de lutte, à la fois du côté des femmes inférieures, mises à l'écart par leur situation, mises au second rang, et d'autre part, de lutte également des lesbiennes
pour la reconnaissance de leur sexualité. Quando eu voltei aos Estados Unidos em 87 para fazer o pós-doutorado, eu já estava num refluxo dessa contra-volta, né? E aí eu comecei a ver valores nos Estados Unidos, qualidades nos Estados Unidos que eu não enxergava antes. Por exemplo, a questão racial. A essa altura eu já tinha visitado bastante alguns países da África e eu percebi que em nenhum lugar do mundo os negros viviam melhor do que nos Estados Unidos, contraditoriamente, apesar do racismo ainda nos anos 80 ser uma coisa forte, como ainda é hoje nos Estados Unidos. Mas eu via nos Estados Unidos o maior número de pessoas negras com muito dinheiro, com uma vida muito boa, com status social. Eu via negro sendo indicado para a Suprema Corte, negro general, negro almirante, negro ministro. J'ai habité aux États-Unis à la fin des années 80 et là je me suis rendu compte qu'au fond il fallait redevenir plus radical. Voilà. Et je veux dire, à New York, on voyait bien qu'il y avait des SDF partout à cette époque-là, à New York, dans la rue, des milliers de gens. Les gens de gauche voulaient les envoyer dans des camps, voulaient les chasser de la ville. Et New York, c'est quand même le centre du monde, quoi. Et à New York, on voit des choses autrement qu'on les voit ailleurs. Et donc, et en plus, je travaillais dans l'édition, et l'édition américaine est très d'extrême gauche, très à gauche. Et du coup, je suis reparti, je me suis re-radicalisé à partir de New York. Et donc, après, j'ai fait les mouvements de lutte contre le chômage en France. On a fait la première marche contre le chômage en France avec Aguiton en 94. J'ai aidé le DAL dans l'occupation du Dragon en 95. J'étais à Seattle en 99. J'ai participé à l'organisation à Gênes avec Aguiton ça devait être en 2000 ou en 2001, j'ai oublié. Reagan e Margaret Thatcher dão as cartas. Dissolvem o estado de bem-estar social. A União Soviética dá uma guinada com Gorbachev. Os muros do socialismo começam a ruir. Com o Reagan e com o fim da Guerra Fria, vem uma nova fase de apogeu. Acho que fim da década de 80 e década de 90 é comparável aos anos 50, de absoluta autoconfiança, absoluta segurança de que eles são os melhores, esse é o maior país do mundo, é o único país do mundo, e os ataques às Torres Gêmeas fazem o papel que Vietnã e Watergate fizeram nos anos 60, 70. Sociedade civil não tem uma oposição nem ao capitalismo, nem ao Estado, mas bem está trabalhando de uma maneira de parceria com esses outros setores. A ideia, a partir dos anos 80, era estabelecer parceria entre movimentos de sociedade civil, o empresariado e o Estado, os vários níveis do Estado. Então, é uma maneira muito mais integrada de trabalhar, mas também tem certos limites, porque quando você tem o patrocínio da empresa ou do Estado, não pode fazer certas coisas. Os anos 80 mudam os rumos da América. A guerra do Vietnã acabou, os ayatollahs assumem no Irã e o fundamentalismo vira arma política. Et les mouvements de critique dans la rue ont quand même pris un grand coup sur la tête à cause du 11 septembre. Pour le mouvement de critique du capitalisme, le 11 septembre a été un désastre. Parce que la vérité, c'est qu'avec Seattle, le mouvement américain était au cœur. Or, les États-Unis, c'est le cœur du système de l'Empire. Voilà. Et donc, ça a donné une force au mouvement extrêmement grande. Et c'est pour ça que le mouvement de critique du capitalisme dans la rue en Europe a faibli. Il y a eu contre la guerre, il y a eu les plus grosses manifestations contre la guerre, mais derrière, t'as plus rien. C'est dans une situation paradoxale, tu as eu la plus grande mobilisation dans le monde qui ait jamais eu lieu contre la guerre en Irak.
Et derrière, il n'y a rien du tout. C'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'aux États-Unis, qui était le cœur d'où est partie la déflagration en 99 à Seattle, la FLCAO, qui était en train de se radicaliser et de se lier aux étudiants, ne pouvait plus suivre à cause du 11 septembre. Non, le 11 septembre a eu un effet dramatique, à mon avis. Hein. Bon, c'est mon avis personnel. Les gens du Forum social te diront pas ça. Comme les identités de lutte contre le capitalisme, les identités de classe, au fond, sont affaiblies aujourd'hui, eh ben, les identités nationales, les identités religieuses ont pris beaucoup de place. Since 1989 or 1991, we have a more unipolar world, and a world in which nearly every power, every country, every part of the world seems to want to imitate capitalism and the United States. There are undercurrents of resistance from Islamic fundamentalists, or on the other hand, there's China with its and some Asian, Southeast Asian powers with their idea of distinctive, Chinese characteristics. But it's really the market made a huge lunge forward in the 80s and 90s. And this turned into a sort of capitalist utopia. But I don't particularly like the American way of life as a universal way of life either. But right now, I think we're in a moment where people are almost in a state of shock that the two alternatives that they're being offered are religious fundamentalism of this crazy kind, like in radical Islam, on the one hand, or the American way of life, run by George Bush on the other. A vitória capitalista criou a ilusão em alguns do fim da história. A história não acabou. Resistiu ao neoliberalismo e à era Bush. Your whole life, you make yourself like a little business. When you acquire a family, you buy a house with a mortgage. When you grow old, you have a private pension, again secured by ownership of securities. So you get the process of securitization, financialization, and a multiplication of financial products. And eventually, as we know, this led to the subprime, to begin with, a bubble, and then a huge imbalance in trade between China, which still produce real products, and the United States and the West, which increasingly produce only financial products. Depois de um governo catastrófico, os Estados Unidos se reencontram com seu destino liberal e elegem pela primeira vez um presidente negro. Eu sou americanófilo mesmo, cara, de verdade. E com muito orgulho, porque eu tenho certeza que eu tô na vertente correta, na vertente autêntica de uma América genuína que se sonhou grandiosa, libertária, individualista, e que agora começa a renascer, porque é cíclico, né, com o Obama, né? Esse fascínio que o Obama, claro, que é um fascínio que tem um lado marqueteiro, é um fascínio que tem um lado da própria visage dele, né, da fachada, mas é genuíno. O antídoto e o veneno. Quando tudo era esperança, os Estados Unidos anunciam bases militares na Colômbia. Ressuscitam uma velha e quase esquecida palavra de ordem no continente: Yankees go home.